bem, cara aluno? Que bom ter você aqui novamente. Hoje, para a nossa web aula número 11, onde nós vamos falar o último assunto com relação a essa parte do raciocínio lógico. A partir de agora, nós vamos ver só exercícios. E nessa aula 11, nós vamos falar sobre a argumentação. Nós vamos falar do processo de argumentação. Mas antes, eu queria dizer uma frasezinha muito interessante que eu acho que diz o seguinte: nós somos o que fazemos, mas nós somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Então isso é exatamente o reflexo do que você está fazendo agora. Você está fazendo algo para mudar o que você é. Então o mais importante do que nós somos agora é o que nós estamos fazendo para mudar o que somos. Que se você faz sempre as mesmas coisas, vai ter sempre os mesmos resultados. Ok? Então lembrando sempre que a matemática, que é esse raciocínio lógico, potencializa o seu poder de pensamento. Então independente de concurso, ele vai estar ajudando a sua maneira de pensar. E hoje nós vamos falar de uma coisa muito interessante, que é a argumentação. A argumentação lógica, ela fala uma série de coisas. Até quando eu tenho um pensamento filosófico, ela é baseada num pensamento argumentativo. Então, todo aquele assunto que nós vimos anteriormente, né, dos conectivos lógicos, de falar do se, então, se, somente se, aquilo ali vai ser absolutamente importante. Então, por isso, eu vou começar lembrando alguns conceitos da análise de proposições, que é exatamente para te embasar, para te deixar mais capaz de resolver essas questões, ok? Então, vamos começar pela chamada conjunção, ou seja, o E. Se eu chego e digo assim, Diego é tenista e Felipe é piloto. Gente, Felipe é piloto e Diego é tenista. Esse aqui, o E, ele só é verdade se ambas as proposições forem verdadeiras. Felipe é piloto é uma proposição, Diego é tenista é outra proposição. Quando eu digo Felipe é piloto e Diego é tenista, eu estarei falando a verdade somente no caso de Diego ser tenista e Felipe ser piloto, ou seja, as duas coisas têm que ser verdade. Então vamos supor que eu esteja analisando o seguinte, sabendo que o Felipe é piloto, se o Felipe é piloto, gente, necessariamente o Diego tem que ser tenista, ok? E se o Diego é tenista, então obrigatoriamente o Felipe tem que ser piloto. Pedro, e se um deles não for nenhuma das coisas? Aí eu já estarei mentindo. Então, para que eu esteja falando a verdade, no caso do E, só é verdade se as duas coisas forem verdadeiras. Não tem condições de eu estar falando a verdade e somente uma das coisas ser verdade. Ok? Bom, vamos avançar. Quando eu tenho uma disjunção não excludente, a disjunção, nós já falamos isso anteriormente, ela faz com que muitas pessoas pensem que o ou, ele é um ou outro, mas na verdade o ou significa que Felipe é piloto ou Diego é tenista, é o mesmo que dizer que pelo menos uma dessas coisas é verdade. Então quando eu digo Felipe é piloto ou Diego é tenista, eu não estou falando que as duas coisas são verdadeiras, nem estou dizendo que só Diego é piloto ou só Felipe é piloto ou só Diego é tenista. Na verdade, o ou significa que pelo menos uma dessas duas coisas é verdadeira. Ora, Pedro, então, sabendo que eu sei que Felipe é de fato piloto, se o Felipe é piloto e é uma verdade, eu sei que Diego ser tenista pode ser verdadeiro ou não. Por quê? Porque basta que uma dessas coisas seja verdade. Ok? Então, Pedro, e se Felipe não for piloto? Ah, meu amigo, nesse momento, Felipe não ser piloto, aí eu obrigatoriamente tenho que Diego é tenista. Agora, e se eu parto da ideia de que o Diego é tenista? Bom, eu sei que o Diego é tenista. O que é que eu posso concluir sobre o Felipe? Gente, o Felipe pode ou não ser piloto, porque aí eu já estou falando a verdade. Agora, Pedro, e se o Diego não é tenista? Se o Diego não é tenista, pessoal, o Felipe, ele tem que ser piloto para que eu esteja falando a verdade. Tudo bem? Tranquilos? Bom, isso aqui é o caso do ou. Mas, Pedro, e quando é que eu tenho uma situação excludente?
Na situação excludente, eu poderia, que é representado por esse Vzinho com o tracinho embaixo, o excludente seria ou Felipe é piloto, ou seja, ou Felipe pilota ou Diego joga, tá certo? Nesse caso, ou Felipe pilota ou Diego joga, ou uma coisa ou outra, mas nesse caso, não ambos. Pedro, eu tenho uma dúvida, eu poderia colocar um ou simples e colocar no final da frase, Diego é piloto ou Diego é jogador, vírgula, mas não ambos. Poderia fazer isso? Com certeza, tá certo? Que aí o ou, ele não precisava escrever ou, eu escrevi um ou simples, mas como eu botei vírgula, mas não ambos, aí eu já estou excluindo a possibilidade de existirem os dois. E funciona absolutamente como ou, tudo bem? Ou seja, sabendo que Diego pilota, o que eu posso concluir sobre o Diego? Se o Felipe pilota, o Diego não joga. Mas Pedro, e se Felipe não pilota? Conclusão, Diego joga. Por quê? Porque nesse caso, somente uma das coisas é verdade. Então no momento que um deles é verdade, o outro tem que ser falso. E no momento que um é falso, o outro tem que ser verdade. Por quê? Somente uma das coisas é verdade. Agora, e se eu sei que Diego joga? Aí o Felipe não pode pilotar. Mas e se o Diego não joga? O Felipe tem que pilotar para que eu esteja falando a verdade. Tudo bem? Tranquilos? Pedro, e o condicional, o chamado se então? Eu venho com a frase assim, se fizer sol, então eu irei à praia. Né? Então quando eu digo se fizer sol, então eu vou à praia, eu estou prometendo o quê? Preste atenção, a seta, ela é uma seta só de ida. Então eu só estou prometendo uma coisa para você. Se fizer sol, inclusive um sol maravilhoso como esse aqui de Fortaleza, né? Se fizer sol, então, né, eu irei à praia. Então o fato é, faz sol, o que eu tenho que fazer obrigatoriamente? Ir à praia. Olha aí. Agora, se não fizer sol, gente, se não faz sol, eu posso ou não ir à praia. Preste atenção, eu só prometi que se fizesse sol eu iria à praia. E se não fizer sol, eu não prometi nada. Então, o fato de, se faz sol, eu vou. Se não faz sol, eu posso ir também. Então, se eu fui à praia, gente, sabendo que, vamos supor que você ligou para mim, e aí, Pedro, foi à praia? Eu digo, rapaz, eu fui, ó. O que é que você vai dizer sobre ter feito sol? Ah, então fez sol? Cuidado, hein? Pode ter feito sol ou não. Por quê? Porque se faz sol, eu vou. Mas se não faz sol, eu também posso ir. Então, se eu fui, não é garantia de ter feito sol. Mas uma coisa é certa. Se eu não fui à praia, é garantido que não fez sol. Porque se tivesse feito sol, eu teria ido à praia. Mas como eu não fui à praia, é porque não fez sol. Porque se tivesse feito sol, eu teria ido. E aí vai repetir isso aqui infinitamente, tá certo? Entenda que se fizer sol, eu irei à praia, é o mesmo que dizer, se eu não for à praia, então é porque não fez sol, tá certo? São frases equivalentes, como nós já tínhamos visto anteriormente. Bom, e aí vem o bicondicional, chamado se e somente se. O se e somente se, eu digo, se e somente se fizer sol, então eu irei à praia. Gente, nesse caso, eu não estou dizendo que eu irei à praia, que se fizer sol eu vou à praia. Eu estou falando que se e somente se. Então é um bicondicional, ou seja, se fez sol, eu vou à praia. E se eu fui à praia é porque fez sol. É um caminho duplo. Por isso que a seta é uma seta de ida e volta, dizendo que A implica em B e B, por sua vez, implica em A. Então vamos supor que você liga para mim, e aí, Pedro, fez sol aí em Fortaleza? Eu digo, fez. Ah, então você foi à praia. Certeza. Se você liga para mim e diga, e aí, Pedro, fez sol? Eu digo, não, nem fez, ó. Conclusão, é porque eu não fui à praia, porque eu disse que se. E somente se fizesse sol, eu iria à praia. Se faz sol, eu vou. E se não faz, eu não vou. Então significa que se eu fui à praia, é sinônimo de quê? Fez sol. E se eu não fui à praia, é sinônimo de quê? Não fez sol. Porque eu iria se, e somente se, fizesse sol. Legal, né? Entenderam bem a diferença do se então e do se somente se? Se não, reveja o começo da aula para a gente poder entrar agora na parte de
argumentações. Ou seja, a argumentação é um pensamento filosófico até. Como é que se divide uma argumentação? A argumentação ela é baseada em premissas e uma conclusão. As premissas são as primeiras frases, ou seja, aquelas que precedem a uma conclusão. Então, as proposições, eu admito que elas são verdadeiras, e essas afirmações, eu admitindo que elas são verdadeiras, elas vão me levar a uma conclusão. Eu costumo até dizer uma frase, um exemplo bem estranho, mas que dá exatamente essa ideia. Se você chegar e disser assim, olha, sabendo que todo animal que tem 4 patas tem asa, todo animal que tem asa voa. Ora, o cavalo, você sabe, gente, tem 4 patas. Conclusão. Aí você, o cavalo voa. Mas, gente, na verdade, eu disse até umas premissas mentirosas. Mas se eu tomá-las como verdadeiras, elas vão me gerar uma conclusão de que o cavalo voa. Embora eu saiba que o cavalo não voa. Mas se eu admitir que todo animal que tem 4 patas tem asa, e todo animal que tem asa voa, e o cavalo tem 4 patas, então eu concluo que o cavalo voa. Isso aí é o que se chama de uma argumentação válida. Embora eu tenha usado mentiras, mas isso é uma argumentação válida. Então a argumentação para ser válida significa eu posso tomar como verdadeira aquelas proposições e elas vão me gerar uma conclusão. Eu vou te mostrar exemplos de argumentos válidos e alguns argumentos inválidos para a gente poder fechar esse conhecimento, essa ideia. Bom, vamos pegar um exemplo de um argumento válido, muito simples e muito peculiar à filosofia. Todo homem é mortal. Eu sou um homem. O que é que eu vou concluir? Preste bem atenção. Dizer que todo homem é mortal é a mesma coisa que dizer, se ele é homem, então ele é mortal. Mas o que acontece é que eu sou homem. Se eu sou um homem, isso é uma verdade, então eu posso trazer essa informação para cá, homem. Se ele é homem, nós aprendemos no si então, que se ele é homem, então ele é mortal, é uma conclusão. Então eu posso chegar e dizer, se todo homem é mortal e eu sou um homem, conclusão, eu sou mortal, tá certo? Então eu posso afirmar que essas proposições que precedem a conclusão, como o nome já diz, são as premissas, são aquelas proposições que precedem a uma conclusão. E essa história de eu sou mortal é uma conclusão. E a todo o conjunto dessas proposições é chamada de argumentação. Olha que legal, pessoal. Muito interessante. Agora, eu poderia também dizer uma questão assim, se fizer sol, então eu irei à praia. O fato é que fez sol, então o que é que eu digo? Se fizer sol, então eu vou à praia. Eu sei que fez sol. Se faz sol, gente, então eu vou trazer essa informação para cá, porque diz a mesma coisa. Sabendo que faz sol, eu vou concluir o quê? Que eu vou à praia. Então eu digo, conclusão, eu vou à praia. Então, gente, se fizer sol, eu vou à praia. O fato é que fez sol. Então, eu posso concluir que eu vou à praia. Certo? Então, eu digo que se fizer sol, então eu vou à praia. E fez sol são premissas. Detalhe, essa premissa aqui é uma proposição simples. Não tem conectivo. Simplesmente disse, fez sol. Então, nesse caso, isso aí eu admito como, certo? Admito que essa proposição simples, ela é verdadeira. E é daí que eu parto para encontrar todas as outras coisas. Gente, isso aqui é como, eu posso até colocar 2, 3, 4, 5 proposições. E isso aí vai funcionar como se fosse um joguinho de dominó, que você derruba uma pedra e essa vai derrubando a próxima, e a próxima, e a próxima, e a próxima. Então é como se fosse um efeito dominó, que você dá um pontapé inicial e dele você parte para encontrar outras informações. Tudo bem? Ora, então a nossa conclusão foi que eu fui à praia então, e o conjunto de tudo é um argumento. Bem, vamos para outro exemplo. Ora, quando eu digo assim, um argumento válido como Maria tendo um bom currículo, vírgula, consegue emprego. Queria que vocês percebessem que essa frase, embora ela não tenha o se e o então, ela está fazendo exatamente o mesmo papel de ter o se então. Porque a estrutura diz,
Caso Maria tenha um bom currículo, a vírgula faz o papel do então. Então ela consegue um emprego. Essa frase está dando assim o sentido de causa e consequência. Caso ela tenha um bom currículo, então ela consegue um emprego. Então eu posso escrever isso aqui muito bem como: se Maria tem um bom currículo, então ela consegue um emprego. Esteja atento para esse tipo de frase que é equivalente. Ou seja, não necessariamente eu tenho o se e o então, e ele faz esse papel, certo? Ou seja, Maria tendo um bom currículo, ou seja, no gerúndio aqui, você vai ter essa história. O fato é que ela não tem um emprego. Então é verdade afirmar que ela não tem um emprego. Então não tem um emprego é uma afirmação falsa, verdadeira. Ou seja, eu poderia dizer que ter um emprego é falso, ou não tem um emprego é verdade. No momento em que eu sei que ela não tem um emprego, então bem aqui, como diz que ela tem um emprego, vai ser o quê? Falso. Ora, nós sabemos que se ela tem um bom currículo, ela consegue um emprego. Então, se ela não tem um emprego, significa o quê, gente? Que ela não tem um bom currículo. Então, a minha conclusão poderia ser: não tem um bom currículo é verdade. Pedro, eu podia concluir algo falso? Sim, eu podia concluir: Maria não tem um bom currículo é falso, certo? Então eu posso também concluir que Maria não tem um bom currículo é verdade, certo? Então eu optei em dizer que a conclusão é Maria não tem um bom currículo, certo? Então dizer que se ela tem um bom currículo, então ela tem um emprego, e ela não tem um emprego são as premissas, porque precedem a conclusão de que ela não tem um bom currículo, ok? Que mais? O conjunto de tudo é o que nós chamamos de argumento. Tranquilo, gente? Bem, vamos para nosso último exemplo de argumento válido. Se eu digo Léo é arquiteto ou bancário, eu estou falando que o Léo é arquiteto ou é bancário ou ambos, pessoal. Significa, a pergunta, é possível que uma pessoa seja arquiteto e mesmo assim seja bancário? Claro, nada impede. Não é exclusivo, não é excludente. Então o fato é que o Léo não é bancário. Então eu digo, Léo é arquiteto ou bancário, certo? Eu sei que o Léo não é bancário, também é uma premissa. O que eu concluo sabendo essas duas coisas? Se o Léo não é bancário é verdade, então eu posso afirmar que Léo é bancário é falso. Porque já que ele não é bancário, é porque bem aqui é falso. Mas nós sabemos que o ou, somente uma das coisas é verdade. Então significa o quê? Ou ele é arquiteto, ou ele é bancário, ou as duas coisas. Ou melhor, pelo menos uma das coisas ele é verdade. Então se pelo menos uma das coisas é verdade, eu sei que ele não é bancário, então eu concluo que ele é arquiteto. Então, conclusão dessa argumentação, Leonardo é arquiteto. Ora, então isso aqui são as premissas. Esse aqui é a minha conclusão e o conjunto de tudo é o que nós chamamos de argumento. É bom ressaltar que eu não preciso escrever necessariamente as mesmas letras, ou melhor, não preciso escrever a frase toda. Basta colocar uma letrinha que represente essa proposição, Léo é arquiteto, e uma outra letra para representar Léo é bancário. E aí você vai armando. Eu posso até usar duas letras para poder ficar mais fácil de lembrar da frase, mas não precisa copiar a frase inteira. Basta você fazer um esqueminha desse aqui para melhor argumentar. Pessoal, agora vamos para um argumento inválido. Quando é que um argumento ele é considerado inválido? Duas possibilidades. A primeira, quando eu gero uma conclusão errada ou quando eu gero uma contradição. Pessoal, todo argumento ele é considerado inválido quando você tem uma contradição. Por exemplo, eu começo dizendo que hoje é segundo hoje é segunda e acabo provando que hoje é terça. Então eu estou dizendo, como é que pode hoje ser segunda e ser terça ao mesmo tempo? Não pode. Quer dizer, sabe, vamos supor, eu chego e digo assim, hoje é segunda, embora amanhã seja quarta. Isso aí é mentira. É impossível hoje ser segunda e amanhã ser quarta. Entendeu? Então isso aí é o que nós chamamos de contradição. Vamos para um exemplo aqui. Vamos supor que eu diga, se fizer sol, então eu vou à praia. Gente, eu estou prometendo que se fizer sol, eu vou à praia. Mas o fato é que eu fui à praia.
Se fui à praia, significa o quê? Se fizer sol, eu vou à praia. E eu fui à praia. Então isso significa que fez sol? O que é que vocês acham? Pode ter feito ou não. Se fizer sol, eu vou à praia. Mas se eu fui à praia, não significa que fez sol. Então vamos supor que eu conclua que fez sol. Então eu digo que essas daqui são premissas. Mas essa conclusão aqui é uma conclusão errada. Porque eu não podia dizer que fez sol, pessoal. Porque poderia ter feito ou não. Então isso aqui é caracterizado como um argumento inválido. Olha que interessante. Outro exemplo. Se João é honesto, então ele é inocente. João é honesto, mas é culpado. Ora, eu estou dizendo que se ele for honesto, então ele é inocente. E eu estou dizendo que ele é honesto e culpado. Ora, gente, se uma pessoa é culpada, o E só é verdade se as duas coisas forem verdade. Então eu sei que ele é culpado e é honesto. Mas o fato é que se ele é honesto, então, conclusão, ele é inocente. Como é que uma pessoa pode ser culpada e inocente de um crime só? Ninguém pode ser culpada e não culpado ao mesmo tempo. Isso aqui é um clássico do que é um argumento inválido, ó, porque você gerou o que a gente chama de contradição. Embora você tenha aqui essas premissas tomando como verdadeiras, elas me levam a uma contradição. Eu parti da ideia de que ele era culpado e acabei chegando na ideia de que ele é inocente. E quem é inocente não é culpado. Então, a conclusão, ele é culpado e não culpado ao mesmo tempo. Isso é impossível. Portanto, isso aqui é o que eu chamo de argumento inválido. Certo? Tranquilos? Gente, então é isso aí, valeu demais, foi muito bom estar com você, foi muito bom brincar com você, porque raciocínio lógico é brincar com a mente. Joia? Até o nosso próximo encontro e que a força esteja com vocês.